Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui para dar continuidade ao estudo dos livros da Bíblia. Como vocês sabem, a gente começou de Gênesis e fomos até Apocalipse. Falando de quem escreveu, datação, cronologia, sobre o livro. E hoje vamos dar continuidade com o livro de Êxodo. Mas antes, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos, aquelas pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus. Então, se você estiver preparado, a gente vai começar. É importante você ter uma caneta ou um lápis, um pedaço de papel, para fazer anotações importantes do que eu vou dizer aqui. Vamos começar então? Quem escreveu o livro de Êxodo? E quando ele foi escrito? Bem, o livro de Êxodo é um dos textos mais emblemáticos da Bíblia. Ele narra a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. A revelação de Deus no Monte Sinai e a formação da identidade de Israel como nação. Mas afinal, quem escreveu esse livro? Em que período da história ele foi escrito? Essas perguntas têm despertado interesse de estudiosos e teólogos e cristãos ao longo dos séculos. Exatamente. Bem, a tradição, ela atribui a Moisés. Historicamente, tanto o judaísmo quanto o cristianismo têm atribuído a autoria do Êxodo a Moisés. Segundo essa tradição, Moisés não apenas liderou o povo na saída do Egito, mas também registrou acontecimento sob a direção divina. Vários trechos da própria narrativa indicam que Moisés escreveu parte do conteúdo do Êxodo. Exemplo, Êxodo 17, 14, 24, 4, 34, 27. E o restante da Bíblia o reconhece como legislador, autor da Torá, os 5 primeiros livros. Aí quando vamos para o período de Jesus e os apóstolos no Novo Testamento, frequentemente citam Moisés como fonte da lei, o que reforça a ideia de que, pelo menos para a fé cristã, Moisés é reconhecido como o autor. Quando foi escrito, existem 2 linhas de pensamento. A primeira, a datação mais antiga por volta de 1446 a.C. E esse pensamento, essa corrente, defende que o êxodo aconteceu no século XV a.C., com base em 1 Reis, capítulo 6, verso 1, que afirma que o êxodo ocorreu 480 anos antes do 4º ano do reinado de Salomão, que coloca em 966 a.C. Essa leitura literal do texto bíblico tem sido sustentada por estudiosos conservadores e por muitos que valorizam a cronologia interna das Escrituras. Segundo, a datação mais recente, há cerca de 1250
antes de Cristo. Outros estudiosos preferem uma data mais tardia, por volta do século 13 antes de Cristo, durante o reinado do faraó Ramsés II. Essa hipótese se baseia principalmente em Êxodo capítulo 1, verso 11, que menciona a construção da cidade de Pitom e Ramsés. Escavações arqueológicas sugerem que essa cidade estavam ativa nesse período. Esse ponto de vista é comum entre os arqueólogos e estudiosos críticos. Bem, uma visão crítica é de autoria múltipla. No meio, por exemplo, no meio acadêmico, especialmente entre o estudioso da chamada hipótese documentária, o livro de Êxodo e todo o Pentateuco não seria obra de um único autor, mas uma compilação de fontes diferentes. Eu disse sobre o javista, eloísta e sacerdotal e deuteronômios, organizados e editados ao longo dos séculos. Isso eu falei quando dei um estudo sobre Gênesis, especialmente entre o século X e 6 a.C. Essa abordagem busca explicar as variações de estilo, repetições aparentes, contradições no texto. Contudo, essa visão não é amplamente aceita nos círculos teológicos tradicionais e é frequentemente contestada por estudiosos que defendem a unidade literária e teológica do texto. Bem, perfeito. Até aqui tudo ok. Vamos agora abordar o tema das evidências arqueológicas relacionadas ao Êxodo. Um dos assuntos que digo mais debatido quando se trata de arqueologia bíblica. Exatamente. É muito complicado. E vou dizer, mas esse foco tem mantido um informativo respeitoso com a fé, mas também atento às pesquisas históricas. Existem evidências arqueológicas do Êxodo? Será que existe? O livro de Êxodo descreve um dos eventos mais dramáticos da Bíblia. A libertação de centenas e milhares de israelitas da escravidão egípcia. Sua jornada pelo deserto e a formação de uma nação, naturalmente, muitos estudiosos e arqueólogos se perguntam: há evidências arqueológicas? Exatamente, que confirma esses acontecimentos? Bem, a resposta ela é bem curta. Ainda não há evidências diretas e conclusivas, mas existem achados e dados históricos que podem ser compatíveis com o relato bíblico. E outros que levantam muitas dúvidas. Agora a gente vai explorar os dois lados dessa questão. Bem, primeiro, a falta de evidências diretas é um obstáculo. Muitos arqueólogos afirmam que não há registro egípcio do Êxodo. Por exemplo,
como placas de inscrições ou documento oficiais mencionado uma saída em massa de escravos hebreus, sabe? Isso é frequentemente usado como argumento contra a historicidade do evento. Se usa muito isso. Mas existem 3 pontos importantes a considerar. Os egípcios não registravam derrotas. Eles eram conhecidos por apagar ou omitir fatos que envergonhavam o império. Uma fuga em massa de escravos, como com a destruição do exército egípcio no Mar Vermelho, seria, por exemplo, um motivo forte para o silêncio. Por exemplo, o deserto não preserva bem rastros humanos. Não. Se o êxodo ocorreu com essas pessoas vivendo em tendas, se movendo constantemente, sem deixar estruturas permanentes, é natural que os registros arqueológicos seja muito escasso, muito difícil. A cronologia é debatida se os arqueólogos procurarem evidências em períodos errados. Por exemplo, o século XIII a.C., em vez do século XV a.C., ou vice-versa. Elas podem simplesmente não ser encontradas ou estarem sendo ignoradas por estarem fora da data esperada. Bem, o segundo é que indícios arqueológicos compatíveis com o êxodo, embora faltam provas diretas, há pistas interessantes que reforçam a possibilidade de um êxodo histórico. Exatamente. Quer dizer, a cidade mencionada em Êxodo, capítulo 1 e verso 11, a Bíblia diz que os israelitas trabalharam na construção da cidade de Pitom e Ramsés. Escavações em locais como Tel El-Del Hatabé e Pi Ramsés mostram atividades urbanas intensas entre o século XV e XIII a.C., com presença de povos semitas, o que poderia incluir hebreus. Bem, mas e o povo semita no Egito? Foram encontrados múmias e artefatos encontrados em Avares e Tel El-Dabá. Indica uma grande população semita, não egípcia, viveu no delta do Nilo. Muitos estudiosos veem isso como uma possível referência à presença de israelita anterior ao êxodo. O colapso de cidades cananeias é muito interessante ver essa situação na época da conquista de Canaã por Josué. Há sinais de destruição em cidades como Jericó e Hazor e Debir, e alguns argumentam que isso combina com a narrativa bíblica. Embora haja divergência sobre as datas exatas dessas destruição. Bem, dando continuidade, a estela de Merneptah
de 1208 a.C., essa inscrição egípcia menciona pela primeira vez o nome de Israel como um grupo distinto já presente em Canaã. Isso sugere que o povo israelita já existia como identidade reconhecida naquela época, o que é muito significativo. Bem, para concluirmos esse estudo, fé e evidências, elas não são inimigas. A ausência de evidências diretas do êxodo não prova que ele não aconteceu. A arqueologia trabalha com fragmentos do passado. E como se sabe, boa parte do material antigo foi perdido, enterrado ou ainda não foi escavado. Por outro lado, algumas descobertas são compatíveis com a narrativa bíblica, que não sejam provas definitivas. Exatamente. Para quem crê, o êxodo continua sendo um ato milagroso de Deus, cuja a mensagem é mais importante que os detalhes arqueológicos. Exatamente. Para quem pesquisa, é uma história complexa, rica em dados culturais e religiosos, e que vale ser investigada com seriedade e respeito. Agora que você conheceu a origem do livro de Êxodo e toda a sua historicidade, quero lembrar de uma canção que diz que eu não vi o mar se abrir, não vi o coxo andar, nem vi o gigante cair, mas escolhi crer. Essa canção linda é do Jefferson Pilar. Ouçam e façam uma reflexão. Exatamente. Eu não vi o êxito, mas escolhi crer nas verdades que está inserido na palavra de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo estudo.